Olá, boa tarde. Combate à pirataria. No Rio de Janeiro, 9 pessoas foram presas suspeitas de copiar e vender materiais de curso preparatório para concurso público, o que é crime. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a legislação que trata de direito autoral e também da pirataria aqui no país. Mas esse é apenas um dos destaques. Você vai ver também. Presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, suspende mandado de busca no gabinete do senador do PSDB, José Serra. Mas é acusado de praticar Caixa 2 durante a campanha eleitoral em 2014. STF nega pedido da União contra a restrição a operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. E ainda, Superior Tribunal de Justiça entende que coronavírus não justifica progressão antecipada para presos do semiaberto em Florianópolis. Mas, para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus no STJ, o pedido foi feito de forma genérica. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a prisão de 9 pessoas em operação de combate à pirataria. Os suspeitos copiavam e vendiam materiais de curso preparatório para concurso público. Entre os presos estão um policial militar e um hacker. Ele era o responsável por invadir o servidor de instituições de ensino. O grupo era especializado em invadir sistemas e roubar apostilas e videoaulas de cursinhos renomados. O material era vendido a preço inferior na internet. Mesmo assim, segundo as investigações, em 20 anos o grupo faturou 15 milhões de reais com a pirataria. Além das prisões, a Justiça expediu 19 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Bom, e para falar sobre violação de direito autoral, eu converso agora ao vivo com o advogado Antônio Morato. Olá, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, obrigada por participar conosco. Boa tarde, a satisfação é minha. Bom, nós acompanhamos na reportagem essa situação de venda de cursos, de aulas para cursos preparatórios para concurso. Essa é uma modalidade nova na pirataria que envolve também direito autoral, doutor? Na verdade, a conduta é a mesma. Nós temos como referência nesses casos tanto a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98, como também o Código Penal por meio do artigo 184. O que existia até pouco tempo, ainda existe, não é isso? O que nós temos é a contrafação, que é o termo técnico de pirataria, que é a reprodução não autorizada, em meio físico. Então, muitos devem ter presenciado comercialização de CDs, DVDs e também comercialização de textos impressos, não é? Hoje, o que acontece? Nós temos circulação de arquivos pela internet, mas a conduta é a mesma. Ela é punida tanto penalmente como civilmente. No caso, já mencionei o artigo 184 do Código Penal. No âmbito da reparação civil, nós temos o artigo 102 e seguintes da Lei de Direitos Autorais. Então, é uma conduta que é repudiada pelo direito. Bom, agora a legislação brasileira, ela protege todo tipo de informação, então mesmo aquela no ambiente virtual? Protege. Nós temos o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais como referência, e aí existe um rol de obras protegidas, entre as quais nós temos as obras literárias e as obras técnicas, são equiparadas a obras literárias. E ainda as obras audiovisuais. É bom ressaltar também para aqueles que nos acompanham que as aulas são protegidas intelectualmente. Essa previsão está no artigo 7º, inciso 2º. Nós temos ali as conferências, os sermões, as alocuções, que são discursos, e dentro das conferências nós temos as aulas. Então, mesmo no caso que foi relatado, vídeos de aulas, as aulas são protegidas e podem ser configuradas tanto como obras audiovisuais, como também como obras literárias de natureza técnica, porque o próprio artigo 7º efetua equiparação entre obras técnicas e obras literárias. Isso se enquadra como plágio ou são departamentos diferentes? São comportamentos diferentes, são condutas diferentes. É bom também que se explique essa distinção, porque a contrafação é reprodução não autorizada. E na reprodução não autorizada consta o nome do autor, né, do verdadeiro autor ou do professor, no caso,
que nós estamos mencionando aqui, e na hipótese de plágio, que existe uma conduta dolosa, na qual alguém busca, de alguma maneira, apresentar um trabalho em seu nome, como se essa pessoa tivesse elaborado, e essa pessoa busca, de todas as formas, esconder a origem desse trabalho. Pode existir plágio em obra musical, pode existir plágio em obra literária, né, em obra audiovisual. Nós podemos ter, sim, o plágio, mas no plágio nós temos uma violação a algo também que tem que ser lembrado, que é o direito moral de autor. O direito moral não se confunde com o direito patrimonial. Esse caso que aparece na reportagem, fundamentalmente, envolve violação a direito patrimonial. No direito moral, que se tem entre muitos outros direitos, estou citando só alguns para os telespectadores, é o chamado direito de paternidade, ou seja, o direito do autor ter a obra reconhecida como sua, ter o seu nome ligado à obra. Quer dizer, se der o crédito, então, essa obra pode ser reproduzida? Não, exatamente, nós temos um outro problema, porque o que eu estou justamente efetuando nesse momento é a distinção entre uma conduta e outra. O plágio é uma conduta muito mais grave. A contrafação, que é chamada de pirataria, é a reprodução não autorizada e ela só viola direito patrimonial de autor. Também não pode ser feita. Por quê? Porque a própria Constituição Federal, por meio do artigo 5º, inciso 27, garante ao autor o direito de reprodução da obra. É só ele que pode reproduzir ou quem ele autorizar. Por exemplo, quando se lança um livro jurídico por uma editora, o autor autoriza que essa editora publique. Então, toda a reprodução tem que ser autorizada pelo autor. Muitas pessoas, às vezes, conhecem mais um outro sistema, que é o sistema anglo-americano, e ali nós temos o sistema de copyright. O que é o copyright? O direito sobre a cópia, ou, em bom português, a reprodução. Não adianta recorrer à pirataria, dar o crédito, que não adianta, são coisas diferentes, né, doutor? E pode ser penalizado por isso. Conversei ao vivo com o doutor Antônio Morato, advogado. Obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, negou o pedido da União contra a restrição a operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Em uma outra decisão, o ministro assegurou a realização de audiência pública virtual sobre o novo autódromo do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. O município do Rio de Janeiro garantiu no STF a realização de audiência pública para a discussão do relatório de impacto ambiental do projeto do novo autódromo. O ato estava suspenso por uma decisão do Tribunal de Justiça local que proibiu o evento enquanto durarem os efeitos dos decretos estaduais que reconhecem a situação de emergência em razão da pandemia do coronavírus. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, acolheu o pedido do município do Rio de Janeiro para permitir a realização de audiência pública por meio eletrônico ou presencial. Em sua decisão, ele destacou a importância do princípio da separação dos poderes e também disse que os atos da administração pública eles devem ser regidos pelo critério da conveniência e oportunidade e não podem ser alterados por decisão judicial. Em sua decisão, ele ponderou que a administração pública não pode parar e a nova realidade que todos vivemos em razão dessa pandemia impõe a adoção de novos hábitos. Mas essa não foi a única decisão envolvendo o Rio de Janeiro. O ministro Dias Toffoli manteve uma decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. O tema está sendo discutido numa ação que foi apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro e está em julgamento virtual. Com isso, fica mantida a intervenção policial somente em casos absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificados por escrito pela autoridade competente e comunicadas ao Ministério Público Estadual. Nessas hipóteses, deverão ser adotados todos os cuidados para não colocar em risco a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. E você vai ver a seguir os perigos de soltar pipa. O que diz a legislação quanto ao uso de materiais cortantes? Assunto para o próximo bloco, fique com a gente.
O Constituinte de 1988 foi muito sábio ao incluir a defesa do consumidor entre os direitos e garantias fundamentais. Foi mais sábio ainda ao incluir no artigo 170 a defesa do consumidor ao lado da livre concorrência. Os 32 anos da Constituição indicam claramente como a livre concorrência é importante para a redução de preço e aumento da qualidade de produtos e serviços. Soltar pipa é uma brincadeira antiga, mas antes o que era lazer hoje pode colocar vidas em risco. Usadas com materiais proibidos, elas podem se tornar uma arma perigosa, não só para motociclistas, ciclistas, como também para pedestres e pode até provocar acidentes de avião. Uma brincadeira de criança que pode virar até caso de polícia. Empinar pipas com linhas cortantes é proibido no Distrito Federal e em vários estados, embora ainda não haja uma lei federal. Esse tipo de material pode provocar acidentes e até mortes. Recentemente, no Guará, região administrativa a 15 quilômetros de Brasília, a polícia apreendeu 51 pipas e carretéis de linhas com cerol e linha chilena. O risco não existe só para as pessoas. Os aeroportos também têm as atividades alteradas. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, somente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foram registrados 17 incidentes relacionados a pipas e balões este ano. A administração do aeroporto afirma que a pandemia e a queda no número de voos fazem com que as pessoas tenham a falsa impressão de que não há riscos para as aeronaves. 10 adultos foram levados para a delegacia e autuados pelo crime de perigo à vida e podem ser condenados a 1 ano de prisão. Bom, e para a gente detalhar o assunto que acompanhamos na reportagem do Gabriel, eu converso agora ao vivo com o delegado-chefe adjunto da 4ª DP, aqui do Distrito Federal, Dr. João de Ataliba. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor, obrigada pela disponibilidade. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor Ataliba, nós vimos na reportagem agora que aqui no DF essa prática é proibida, não existe uma lei federal, enfim, a gente vê em alguns estados isso é muito comum. Lá no meu Rio de Janeiro isso acontece com frequência, acidentes também. Agora, tem um lugar certo para soltar pipa, mesmo com essa prática sendo uma prática ilícita? Na verdade, o fato de soltar pipa em si não é uma prática ilícita, é uma prática saudável, né? Que é o cerol, né? O problema é com o material usado, não é isso, doutor Ataliba? Exatamente, o problema é exatamente esse. Aqui no Distrito Federal existe uma lei aqui do DF, que proíbe, desde o ano passado, essa lei fez 2 anos agora, semana passada, e proíbe o uso do cerol e o uso da linha chilena. Administrativamente, as pessoas que utilizam e que comercializam esse tipo de produto podem responder a uma pena pecuniária de R$100 até R$1.000, podendo ter um alvará cassado, né? Mas aqui no local onde a gente fez a operação, é um local propício até para soltar pipas. São poucas, não tem muita fios de energia elétrica, fios de telefone, é uma área bem descampada, poucas árvores. Então, um local muito bom para essa prática, mas desde que respeitando a legislação e não utilizando esses materiais cortantes. Eu falei no início até de uma prática proibida, porque muita gente que solta pipa alega que só dá para soltar pipa com o cerol, com aquela linha cortante. Não é bem assim, né? Dá para brincar sem colocar vidas em risco. Mas agora, na pandemia, esse problema, digamos assim, acabou aumentando, porque as pessoas se utilizam mais dessa atividade. Na verdade, ali na pandemia, o que a gente viu é que as pessoas estão já há muito tempo reclusas em casa e procuram desestressar, procurar alguma atividade aí para estar relaxando e até brincando com seus filhos ou com seus amigos. O que acontece é que na pandemia a gente tem que evitar a aglomeração e também se lembrar de utilizar a máscara de proteção individual. Então, no caso da operação lá, também foram flagradas 14 pessoas sem máscaras, elas tiveram aí os dados qualificativos anotados e foram encaminhados aí para o órgão competente aí para aplicação de multa, já que estava infringindo uma outra legislação distrital aqui. Quer dizer, para a gente entender quais as consequências, além da multa, isso também tem um agravamento penal? Isso. A legislação penal, ela não prevê explicitamente, expressamente aí, o crime de soltar pipa com cerol. A gente consegue trabalhar em alguns tipos penais mais abertos,
como é o caso do perigo de vida, que é colocar em perigo a saúde ou a integridade física de outro, que a gente entende perfeitamente cabível no caso, mas caso já tenha ocorrido algo pior, a pessoa pode responder por um homicídio, doloso ou culposo, caso cause a morte de alguém, um dano, como eles estavam causando ali em algumas residências, e também pelo crime de lesão corporal, culposa ou dolosa, às vezes pelo dolo eventual. Tinha pessoas ali naquela comunidade que já haviam se cortado quando estavam trafegando pelo local. Nas diligências que nós realizamos, inclusive uma linha com cerol ou uma linha chilena, a gente não conseguiu especificar, passou por cima da viatura. Então, se fosse alguém de moto ali, provavelmente ia ter se ferido ou até acontecido algo mais grave. Quer dizer, é bom explicar que esse material cortante, né? Eles usam ali vidro, outros elementos, mas como identificar, delegado, que esse material é um material cortante, de fato, coloca em risco? Como é que vocês identificam isso lá no carretel? Então, normalmente eu estou com dois aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o de cerol, ele tem uma cola, se você passar o dedo, você vai sentir uma cola com vidro moído. Se passar o dedo bem forte, já vai cortar meu dedo. Mas você, visivelmente olhando, você já percebe. E ali a chilena, ela é feita com quartzo moído ou com óxido de alumínio. E ela já é mais colorida, então ela é bem diferente mesmo, e ela é bem mais grossa. Não sei se consegue ver muito bem, mas só de visualizar o material você já percebe que ele não é uma linha normal. E essa linha... Opa, infelizmente perdemos o sinal com o delegado. Voltamos? A gente está tendo aqui um pequeno probleminha na conexão. Não retomamos a conexão, mas ele conseguiu explicar bem, foi bem didático. A gente viu aqui na tela, ele fez a diferenciação aqui entre a linha com material cortante e o material que está liberado pelas autoridades, pela lei aqui do DF, que proíbe o uso de material cortante para empinar pipas. Entrevista muito esclarecedora, eu agradeço mais uma vez ao delegado. Nós tivemos um problema na conexão, mas conseguimos explicar tudinho. Você vai ver a seguir, coronavírus não justifica a progressão antecipada para presos do semiaberto lá em Florianópolis. Os detalhes daqui a pouco. A Constituição entrega princípios basilares, como, por exemplo, o contraditório e ampla defesa, a presunção de inocência e a garantia de um devido processo legal. Isso foi uma inovação que, com certeza, guia a minha atuação como advogada criminalista. E sem ela, sem essa base, nós não poderíamos atuar e nós não teríamos um direito penal tão garantista quanto nós temos aqui no nosso Estado Democrático de Direito, também fundamentado na nossa Constituição. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu há pouco o mandado de busca e apreensão no gabinete do senador do PSDB, José Serra. A operação havia sido autorizada pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Quem tem os detalhes ao vivo e conversa comigo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Gabriel que está em casa, por isso está sem máscara. Né, Gabriel? Por favor, os detalhes dessa decisão que saiu agora há pouco do ministro Dias Toffoli. Isso mesmo, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Pois é, o ministro Dias Toffoli atendeu a uma reclamação apresentada pelo Senado Federal. A mesa diretora do Senado alegou que a determinação do juiz Marcelo Vargas, que é o juiz eleitoral lá de São Paulo, viola a competência do Supremo Tribunal Federal e retira a eficácia das prerrogativas do Poder Legislativo. Na decisão, o ministro Dias Toffoli ressaltou que a busca no gabinete do senador eleva o risco potencial de que sejam apreendidos documentos relacionados à atividade que José Serra desempenha no Congresso Nacional, o que pode implicar na competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a medida. A busca no gabinete de José Serra faz parte da Operação Paralelo 23, um desdobramento da Operação Lava Jato. Veja agora na reportagem de Carolina Chaves. A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou o cumprimento de 4 mandados de prisão temporária, 15 mandados de busca e apreensão, incluindo no gabinete do senador José Serra e no apartamento funcional dele. O senador é acusado de praticar Caixa 2 durante a campanha eleitoral em 2014. Em nota, José Serra classificou a operação como uma espetacularização. Ele nega as acusações e reclama que jamais foi ouvido na investigação.
O caso passou a ser investigado pela Justiça Eleitoral de São Paulo com o apoio do Ministério Público do Estado após denúncias de pessoas que trabalharam com recebimento de doações na campanha de 2014. Com essas informações e com a quebra de sigilo bancário, foram identificados indícios de recebimento por José Serra de 5 milhões de reais de doações não registradas na Justiça Eleitoral. O dinheiro veio de empresas do ramo de plano de saúde. Um dos alvos de prisão é o empresário José Serpieri Júnior. A polícia também investiga o pagamento feito por outras empresas, uma delas de nutrição e outra da construção civil, que teriam feito doações de grandes quantias a um CNPJ supostamente utilizado por José Serra para ocultar os valores da campanha. As investigações na primeira instância se restringem apenas aos fatos de 2014, antes de Serra tomar posse como senador e passa a ter foro por prerrogativa de função. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. A JBS vai poder usar seguro garantia judicial com prazo de vigência determinado para garantir a execução de sentença. Essa decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Após ser condenado ao pagamento das parcelas trabalhistas a um soldador industrial, a JBS recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais. Em vez de pagar o depósito recursal, a empresa apresentou a apólice do Seguro Garantia Judicial em valor equivalente, com prazo de vigência até maio de 2022. Mas o TRT considerou o recurso deserto, termo usado para caracterizar o não seguimento do recurso por falta de preparo no prazo legal. Para o regional, a JBS não poderia ter fixado o prazo de vigência da apólice. Em recurso ao TST, a empresa alegou que a lei não comporta a interpretação realizada pelo TRT. O relator na 4ª turma, ministro Ives Gandra, ressaltou que o intuito do legislador, com a previsão da troca do depósito recursal por seguro garantia judicial, foi desonerar o devedor do meio mais gravoso de execução. Segundo o ministro, a prática tem o objetivo de preservar a atividade do devedor, assim como outros contratos de trabalho vinculados a ele, sem retirar a liquidez do crédito depositado em juízo. O ministro ressaltou ainda que, terminada a vigência da garantia do juízo, outra providência deve ser tomada. O voto do ministro foi seguido por unanimidade. Agora o processo vai retornar ao TRT da 3ª Região para que o recurso da empresa seja examinado. Superior Tribunal de Justiça entende que a pandemia do novo coronavírus não justifica a progressão antecipada para presos do semiaberto em Florianópolis. O pedido da Defensoria Pública de Santa Catarina pretendia favorecer todos os presos que atingiram o prazo de progressão do regime semiaberto para o aberto nos próximos 6 meses. No início da pandemia, a Defensoria entrou com habeas corpus, mas o pedido foi negado tanto em primeira como em segunda instâncias. Ao STJ, a Defensoria afirmou que é inadmissível manter nas prisões pessoas em vias de progredir para o regime aberto por causa da falta de espaço e os riscos de contágio pelo novo coronavírus. A Defensoria alegou ainda que a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça justificaria antecipar a progressão do regime. Mas, para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus no STJ, o pedido foi feito de forma genérica, sem especificar ou detalhar a situação de cada preso, o que inviabiliza a concessão antecipada do benefício. De acordo com o ministro, a recomendação do CNJ não autoriza, no caso, a concessão do habeas corpus para a progressão do regime, apenas aconselha a concessão de saída antecipada do regime semiaberto para casos específicos, entre eles mulheres gestantes e presos do grupo de risco da Covid-19. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você confere outras notícias do Poder Judiciário ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, boa tarde, até amanhã.